Oi, tudo bem? Tudo bem? Todas as pessoas, toda a minha gente em todo o mundo? Espero que estejam bem. Meu nome é Ovidio Garcia e hoje eu vou estar falando de meses do ano em inglês. E porque é muito importante que vocês coloquem atenção até o fim do vídeo, porque eu vou estar compartilhando com vocês umas dicas e ajudar a vocês como fazer pronúncia corretamente quando você está falando meses do ano em inglês. Vamos lá! Então, eu vou estar falando de meses do ano em inglês. E em inglês, a pronúncia de meses é months. E eu acho que do é of the. E ano é year. So, months of the year. Months of the year. Uma vez mais, months of the year. Então, eu acho que é muito importante para vocês entender como fazer pronúncia corretamente quando você está falando de meses do ano em inglês ou você escuta uma conversação, uma pessoa que está falando de um mês e você vai saber qual mês ele ou ela estão falando. Então, vamos a começar com o primeiro mês do ano. Então, o primeiro mês se fala desta maneira: January. 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 Em português é janeiro. Agora, aqui coloquei em inglês uma palavra que se diz abbreviation. 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 Isso é abreviação. Eu acho que se diz assim, abreviação. Um pouquinho difícil para mim falar isso em português. Mas agora, eu vou compartilhar essa dica com vocês. Quando você vê um mês que uma pessoa escrever, você ler um mês em Estados Unidos ou informação em inglês, não importa. Quando você vê as primeiras três letras, é abbreviation. Abreviação, eles colocam aqui um ponto. So, é J-A-N, é January, que é para vocês janeiro. Então, o seguinte mês é February. February. February, que é fevereiro. A mesma aqui. Abreviação F-E-B. É o ponto. Esse é February. Agora, March. 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 Março. E aqui a abreviação M-A-R e o ponto. Ok? Mas você vê que, para vocês que falam português, estão estudando inglês, é quase parecido aos meses, palavras em inglês que em português. Então, seguinte mês é April. 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 É abril. E a abreviação é A-P-R. Só quando você vê essas letras falando de um mês, você vai saber que é April. Agora, May. 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 Maio. Agora, este mês não tem abreviação, porque somente ele tem 3 letras. E essas 3 letras, as primeiras 3 letras, é a abreviação do mês. E este é todo, May é igual que May, em abreviação. Agora, seguinte mês, June. 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 Junho. Abreviação J-U-N. Então, de novo, January, February, March, April, May, June. Agora, seguem o seguinte mês. Meses, ok? Vamos começar com July. 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 Julho. Agora a abreviação é J-U-L. Seguinte mês, August. 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 Para vocês, agosto. Abreviação A-U-G. Seguinte mês, September. 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 Setembro. Abreviação S-E-P. Seguinte mês, October. 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 Para vocês que falam português, outubro. Abreviação O-C-T. Seguinte mês, November. 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 É novembro. Novembro para vocês, N-O-V. E o último mês, December. 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 Dezembro. D-E-C. Então, eu vou falar de novo, devagar, o mês começando de janeiro a dezembro. January, 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 February, 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 March, March,
March, April, 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 May, 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 June, 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 July, 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 August, 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 September, 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 October, 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 November, 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 December, December, December. Então, como se fala um mês em inglês. Agora, eu vou compartilhar com vocês uma dica. Quando vocês estão lendo, ou você vê como se escreve em inglês, ou não inglês, ou números. No seguinte vídeo, vou falar de números que se falam corretamente. Também é muito importante que vocês coloquem atenção. Mas aqui uma dica. Vamos falar de janeiro. Então, em Estados Unidos, primeiramente, se coloca o número de mês. Janeiro é número 1. E vamos escolher o número 8 para dia. E o ano é 2020, que se usa 20. Então, esse vai ser como se é mês, dia e ano. Para vocês é diferente. Vocês colocam primeiramente dia, mês e ano. Mas nos Estados Unidos não é assim. Então eu vou escrever em inglês. Assim é como se escreve. January 8th, 2020. Agora, uma das dicas que eu vou compartilhar com vocês. Normalmente, aqui se fala 2020, é 2020. Mas, em inglês, se fala, quando estão falando de anos, normalmente, vão falar 2020. Não vão falar todo o número, dizer 2020, que vai ser January 8th, 2020. Eles vão falar January 8th, 2020. É uma dica que estou compartilhando com vocês, porque eu acho que vocês falam todo o número. Dizem 2020. Em inglês, somente vão falar, assim como vão falar eles, ou elas. 2020. Mesma coisa que 2020. Somente falando de anos, de mês. Não anos, somente falando de meses do ano. Você não pode falar 2020 se você está falando como um objetivo, uma coisa diferente. Não, somente você vai falar esses números quando você está falando do ano, quando vai falando de meses. Agora vou dar outro exemplo a vocês, uma dica. Vamos falar de 2019, que é o ano antes, ou anos atrás. 2019, você vai falar 2019. Oh, Deus. 19? Eu acho. Ai, Deus. Desculpa, porque eu não lembro se eu escrevi bem. Eu acho que se escreve... Sim. Desculpe. Não lembro agora mesmo se se escreve desta maneira. 2019. Eu acho que sim. Eu acho que sim se coloca. Um momento. Eu vou ver. 2019. Estar seguro como se fala esse número. Sim. Sim. Essa sim. Correto. Como eu escrevi. 2019. Desculpe porque... Como vocês lembram, isto causa confusão quando estou traduzindo a informação. Mas 2019 é 2019. Agora, pessoas vão falar 2019. Não vão falar 2019, vão falar 2019. Mesma coisa para 2018. Muitas pessoas vão falar 2018. Mas, realmente, como se escreve que causa confusão? Muitas pessoas vão querer escrever desta maneira, com 2 T, mas não. 8 se escreve E-I-G-H-T. Mas quando você vai juntar 18, você vai pagar a letra T e vai ser 18. Desculpe. So, 2018. Agora, para falar corretamente, não corretamente, para falar de uma maneira rápida, você vai falar 2018. Se você vai falar num ano, 2018. Assim de rápido, 2018. Então, essa é uma dica que compartilhei com vocês, porque eu estava pensando em outras coisas. Você lembra que quando está muita informação acelerada dentro do meu cérebro, é difícil começar a distinguir informação. Causa confusão para mim. Mas estou compartilhando como se fala corretamente meses em inglês quando você
vai planear a morar nos Estados Unidos ou visitar Estados Unidos, você pode falar dessa maneira com números. Ao seguinte ano, você fala dessa maneira, 2021, esse número, 2021, mas você vai falar 2021. Como você vai falar 2021, 2021. So, the year 2021, ano 2021. Então, estou muito agradecido por a oportunidade para vocês escutar minha informação. Eu estava compartilhando com vocês umas dicas como escrever corretamente palavras, falar palavras com abreviação. Você não vai falar abreviação, você vai falar toda palavra de um mês, todas as letras de um mês. Mas a coisa é que quando você está escrevendo ou você vai ler uma informação de um mês e você vê somente 3 letras e o ponto, você vai saber qual mês ela ou ela quer falar. E também compartilhar com vocês uma dica de como falar anos em inglês, que você não tem que falar todo palavras. Você pode falar somente os números, não tem que falar 1000. Você pode falar, como falei, exemplo de 2020, você não tem que falar 2020. E pessoas vão entender o que você quer falar. Então, você fazer likes, compartilhar, enviar mensagem, qualquer coisa. Estou muito agradecido por a oportunidade porque vocês colocaram atenção no meu vídeo, no meu canal. E também você lembra a Mexillion, outro canal que eu falo inglês de uma maneira mais rápida, porque estou falando de coisas de temas de dia em dia ou de minhas experiências, e você pode também assistir meu outro canal. Vocês lembram que eu amo todos vocês loucamente. Todos tenham um bom dia.